concordância. Concordância, seja ela nominal, seja ela verbal, enfim, causa uma série de problemas a até mesmo bons redatores, né? Nós falamos há pouco sobre expressividade. Existem alguns redatores que preferem parágrafos longos, né? Períodos longos, geralmente, né? Quando se constrói períodos muito longos, existe, claro, uma necessidade lógica de se incluir uma série de informações referentes aos elementos da oração. Imita a vestimenta dos cavaleiros medievais que lutaram para retomar Jerusalém dos muçulmanos entre os séculos 11 e 13 e vinha sendo usado nas últimas Copas em contexto festivo e de exaltação da cultura inglesa. Mas a história dessas campanhas religiosas e militares tem relatos de massacres de povoados inteiros e até de canibalismo praticado pelos cristãos. No caso aqui, observe que entre o sujeito e as palavras que se relacionam a ele, há uma série de outras informações. Nesse contexto, aliás, por conta disso, o redator se equivocou. Ele usou um sujeito feminino, a fantasia, e um adjetivo associado a esse sujeito no masculino. Esse é um erro de concordância. E, volto a falar, os analistas de redação, né, estão sempre de olho nesse tipo de problema. Coerência. Coerência é um conceito não muito assimilado ainda por vestibulandos, por estudantes, para ser sincero, nem por bons redatores, inclusive. Tanto é que muitos cometem equívoco de coerência. Coerência não é necessariamente um segmento a padrões, mas a padrão dentro do contexto redacional, ou seja, não se pode iniciar uma redação como que dia lindo, que dia fantástico, coisa e tal. Aí, ao longo da redação, uma personagem menciona uma tempestade, ou uma garoa, ou a falta de sol. Nesse caso, o meio da redação está incoerente com o início. Isso é coerência. Então, quando se cria uma redação, quando se cria uma personagem no livro, num conto, enfim, essa personagem tem que se expressar de forma coerente com o contexto em que ele vive. Isso é coerência. Observe que, por exemplo, o ator Leandro Daniel, ele faz uma personagem que é um delegado na novela que vocês estão vendo no vídeo. Esse delegado, ele tem alguma dificuldade com a gramática, com a língua portuguesa. Observem isso nesse primeiro áudio. Ele prendeu o que ele considerou como meliante, e esse suposto meliante é razoavelmente letrado. Aliás, é muito letrado porque fala 7 línguas, como vocês vão ouvir no áudio. Observem. Como é que se escreve constitucional? É com 2 S, né? É com C. Oxe, é claro que é com 2 S. E acho que me digo burro no alfabeto. Eu posso garantir para o senhor que a grafia correta é com C. 2C, na mesma palavra. O que tu acha? Note que ele tem uma dificuldade de escrever a palavra constitucional. Ele acha que é com 2 S, né? Enfim, então ele tem uma certa dificuldade. Vocês vão ouvir no áudio seguinte, para falar da personagem, usa o verbo preferir. Muito poucos redatores, inclusive, muito poucos falantes, usam de forma correta a regência verbal do verbo preferir. Essa regência, ela precisa da preposição a. E normalmente as pessoas não usam. Ou seja, seria uma incoerência se a personagem usasse corretamente esse verbo, a regência verbal do verbo preferir. Mas observem. Você consertou a tranca da cela que estava abrindo só de relar nela? Ainda não. Amanhã, sem falta. Esse mendigo não é lesado de preferir um banco de uma praça às luxezas de uma cela. Boa noite. Pois então, normalmente as pessoas dizem esse mendigo não é lesado de preferir o banco de uma praça do que a luxeza de uma cela. Nesse caso, do que é errado, né? O correto é justamente a preposição a. Entretanto, a esmagadora maioria dos falantes e também de redatores
acaba usando o do que ao invés de a. Ou seja, a fala da personagem está incoerente com a fala anterior, né? Isso é coerência, seguir o próprio padrão do contexto criado numa redação. Acertos. Vocês notaram que todos os equívocos que nós mencionamos há pouco, as fontes foram ocultadas, né? E nem é por conta de algum processo jurídico, nada, é por questão de respeito mesmo às condições intelectuais de cada um. No caso dos acertos, nós temos prazer, satisfação em mostrar os acertos. Concordância. Como nós comentamos no início desse vídeo, concordância é uma das prioridades dos analistas de redação. Nesse caso aqui específico, a concordância, o uso da concordância correta, ela também se refere à expressividade. Veja que interessante. O redator usou um sujeito no plural, dados deficientes ou incorretos. E continuou, podem ter um grande impacto. Perfeito. O podem está em concordância com o plural do sujeito. Logo adiante, ele acrescenta que resulta em relatórios inválidos e perda de confiança. Note que o verbo resulta está no singular. Isso significa que ele não se refere ao sujeito, que está no plural, mas sim à palavra impacto, que está no singular. Redação perfeita. Parabéns ao redator. Entretanto, ele se equivocou na frase. Observe que logo depois ele escreveu o que pode levar à perda de receita. O verbo levar necessita de preposição. O substantivo perda necessita de artigo. Perda é feminina, portanto deve haver uma contração entre preposição e artigo. Contração desses dois para evitar repetição, né? Levar a perda. Usa-se a crase e a crase é indicada pelo acento chamado acento grave. O nome do acento é grave. O nome do fenômeno linguístico é crase. Então faltou a crase antes de perda. A crase, mas acerta. Renan Crema é jornalista, morador de Caeira, em São Paulo e detentor de uma forte história de vida. Em entrevista ao jornalista Sérgio Smith, falou da oportunidade que teve para usar sua facilidade com as palavras a fim de mostrar sua realidade como portador de mielomeningocele. Para tal, lançou seu livro Mielo. Histórias de Vidas, Amazon, 2022, produção independente. Esse é o contexto. Vocês vão ver agora um trecho da entrevista. Note que quase no finalzinho ele usou o acraseado associado a termos no plural, né, das pessoas. Entretanto, eis aí uma das maravilhas da língua portuguesa. Tem uma palavrinha ali entre o acraseado e o complemento que está elipsada, ou seja, está oculta. Primeiramente, ele usou lá em cima aqueles, corretamente. E logo depois, lá embaixo, a palavra rotina está oculta. E é a rotina que se refere à crase, como nós podemos ver aí. Redação perfeita. Estilo redacional. Vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, que o linguajar de Machado de Assis era meio complicado. Realmente era, porque era do século passado, né? Da mesma forma, Reinaldo Azevedo, por exemplo, tem um estilo de fala e de escrita também, digamos assim, próprio, marcado por boa qualidade redacional e boa qualidade gramatical. No caso aqui, o redator, que no caso é o Perrone, ele usa classes gramaticais
de maneira diferente, mas com sentido gramatical quase perfeito. Ele diz: Grupo D vê evolução da Austrália e Dinamarca decepcionante. Note que evolução é substantivo, decepcionante, por outro lado, é adjetivo. Entretanto, antes de Dinamarca, o verbo ver está oculto, porque ele preferiu não repetir o verbo ver. Senão ficaria assim: Grupo D vê evolução da Dinamarca e vê Dinamarca decepcionante. Ele não quis repetir, ou seja, isso é um estilo de redação. Ele ocultou o ver porque ele já está claro, já está evidente. E ao mesmo tempo ele usou um adjetivo ao invés de outro substantivo. Redação também perfeita.